mais uma santa convocação, não é? Mais um culto para a glória do nosso Deus. E nós estamos muito alegres, muito contentes aqui. Você que nos visita hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Todos vocês muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui conosco na nossa igreja. E no culto da noite, nós estamos expondo a carta de Paulo a Tito. Estamos quase chegando no final, hein, irmãos? Estava essa semana aqui já chorando, né? Puxa, estamos acabando o Tito, não é? Mas tem mais um banquete preparado para nós aí, disposições boas nos esperando, viu? Vai preparando o coração aí. Então hoje nós vamos à nossa nona exposição em Tito. Eu peço para que você abra, portanto, sua Bíblia comigo lá em Tito. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. E é engraçado, não sei se vocês notaram, o nosso irmão André pregou hoje pela manhã em João 15, falando sobre Jesus ser a videira verdadeira, os frutos e etc, né? E a gente sabe anteriormente o que cada um vai pregar quando a gente finaliza a liturgia e tal, né? Porque a gente vai dividindo ali as porções bíblicas conforme a gente julga ser ideal para expor, mas a gente não fica, ora, qual que é a ênfase que você vai dar, qual que é a ênfase do texto e tal. E se os irmãos repararem bem, o sermão de hoje ele é um eco, ele acaba sendo um eco da pregação da manhã. E tem sido assim sempre, né? Você vê um texto narrativo, não é? Que João escreve para que os pagãos, os ímpios, creiam que Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente vai vendo exortações do Espírito também em uma carta que foi escrita para que a igreja se organizasse. E a gente vê como o evangelho ele vai rasgando, não é, todas as paredes, assim, ele vai quebrando todas as paredes, todo o muro de incredulidade. E aí a gente vê como as duas pregações elas vão assim tendo links muito preciosos, né? E isso, irmãos, a gente já falou algumas vezes, mas a gente precisa enfatizar. Isso, quando a gente vê isso, não é que eu sei que nós, como pastores, vemos as necessidades da igreja e nós, como despenseiros, né, como mordomos, né, Nínive? Como mordomos, garçons responsáveis, nós vamos lá à dispensa celestial, à dispensa teológica da Escritura e trazemos aquilo que o povo da aliança precisa. É isso que nós fazemos. E nós estamos seguindo nessa ordem de maneira proposital, não é? Mas é curioso ver como as ênfases que o Senhor tem dado a nós através da sua palavra tem nos chamado à ação. Tem nos chamado, não é? A como a gente vai ver aqui, a ser cidadãos agora, olhando para a sã doutrina aplicada às nossas vidas e ela sendo exposta na sociedade, a diversos grupos, a gente vê como o Senhor está nos chamando, nos exortando a sairmos de uma inércia, a sairmos de uma apatidão, de uma apatia, de uma mornidão, de uma frieza espiritual. Então, essas ênfases, não é? É o próprio Senhor que vai fazendo conosco. Então, prestem bem atenção naquilo que nós vamos meditar nessa noite, lembrando também da pregação da manhã. Tá bem? Então, vamos ler Tito capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Tito 3, de 1 a 7, mas a nossa ênfase será nos primeiros 2 versículos, tá bem? Nós vamos expor hoje os primeiros 2 versículos e o restante fica então para a semana que vem. Vamos ler toda essa porção, porque ela é um bloco só, tá? Ela é um bloco só. Diz assim a Escritura, a partir do versículo 1 de Tito capítulo 3. Lembrando que a nossa tradução é Almeida Revista e Atualizada. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, nessa hora, Senhor, nós rogamos a Ti, por graça iluminadora, a fim de que, Senhor, a palavra Sua que foi lida, seja agora alimento para o Teu povo, seja agora edificante para o Teu povo. Senhor, que somente o Teu Filho Jesus seja exaltado, glorificado, visto e honrado nessa hora. Que possamos, ó Deus, pelos olhos da fé, ter uma profunda visão mais elevada da Sua majestade, da Sua santidade, da Sua glória. E ao mesmo tempo, Senhor, em que vemos a nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade e a nossa pequenez. Senhor, use a minha vida, apesar das minhas fragilidades e debilidades. Que eu não sirva de pedra de tropeço para que o Teu povo receba a Tua palavra. Mas antes, Senhor, usa-me com graça, com poder celestial. Incendeia as nossas almas, os nossos corações, com a Tua palavra, nos dando uma santa disposição de alma para servirmos a Cristo Jesus, nosso Rei soberano, e termos uma vida, Senhor, na sociedade banhada de boas obras para a Tua glória. É nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, ali por volta do 3º e 4º séculos da Igreja Cristã, da nossa era, portanto, surgiu um movimento chamado de monasticismo, ou um movimento monástico, vamos colocar assim, onde as pessoas elas se retiravam, não é, para ficarem nos monastérios, em lugares que eram preparados para essas pessoas se dedicarem à vida religiosa, práticas devocionais, à parte do mundo, à parte, não é, de toda a criação, vamos colocar assim entre aspas, tá? Então a ideia era de separação. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar. E não dá para fazer isso nesse mundo, porque esse mundo é mau, esse mundo é caído. Como é que eu vou ser santo no meu trabalho com um chefe que é ateu, com outro que é um cristão moralista, outro que é formalista? Não dá. Eu preciso pedir demissão do meu emprego e eu preciso ir lá para o seminário em tempo integral, lá no Seminário Batista Confessional do Brasil, integral, me dedicar aos estudos teológicos, porque não dá, não tem como eu ser santo nesse mundo caído e depravado, não é? Essa era a ideia. Só que o que os monges, portanto, não demoraram para perceber é que a santificação ela não é operada na força da carne. Não é eu estar em um lugar que me faz mais santo. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, né? Por exemplo, quando eu vou no McDonald's, eu não viro um hambúrguer, não é? Quando eu vou no posto de gasolina, eu não viro um frentista, não é? E, portanto, quando eu me retiro e vou para certos lugares, se aquele lugar é santo, eu acabei de profaná-lo com a minha presença. Então, o que demorou para eles perceberem é que se o monastério é um lugar santo, ele acabou de deixar de ser santo porque o monge acabou de impregná-lo com as partículas, com os átomos, com o DNA do seu pecado, não é? Ele agora infectou aquele lugar e agora como é que faz? E agora não dá, né? Tem que ficar aqui, tem que dar um jeito de ficar aqui. O ponto é que o caminho para a santidade, meus irmãos, não é se retirar do mundo, mas o caminho para influenciar o mundo é estar em Cristo Jesus e estar sendo por Ele santificado. Esse é o caminho. O caminho não é eu ir para um lugar separado, lá no monte, lá nas Filipinas, lá em cima, lá nos mais altos lugares. Mas eu preciso estar em Cristo Jesus. Nele, portanto, é onde eu sou santificado, é onde eu sou salvo, é onde eu sou justificado pela graça. E é aqui, bem aqui, onde eu não me isolo do mundo.
mas eu estou no mundo. E pelo poder da graça de Deus, o mundo agora recebe a influência do Rei Jesus soberano através da minha e da sua vida. Então, o ponto aqui é exatamente esse. E é isso que nós vamos tratar no sermão de hoje. Os cristãos, eles têm dupla cidadania. Por mais que eu tente sair do mundo, eu ainda estarei no mundo. A única maneira de sair daqui é morrendo, né? Mas aonde quer que eu vá, como crente, eu preciso lembrar que eu tenho dupla cidadania. Você precisa lembrar, crente, que você tem dupla cidadania. Portanto, seria um erro você tentar fugir desse mundo. Porque você é chamado das trevas para a luz, para servir ao Senhor neste mundo. Não é? Então, a dupla cidadania que o crente tem é esta: celestial e terrena. O crente tem duas cidadanias, a celestial e a terrena. E, portanto, ele vive debaixo de dois reinos: o reino celestial e o reino terreno. Ou, para fazer uma menção honrosa a Agostinho, que nos deu a reforma, nós vivemos na cidade dos homens e na cidade de Deus. Não é? Essa, fazendo uma menção honrosa aí à obra de Agostinho de Hipona. E o nome da obra dele, antes que você me pergunte depois, é A Cidade de Deus, tá bem? Então nós precisamos considerar isso. Isso vai nos privar de muitos erros, sendo um deles esse que foi mencionado agora na introdução do sermão. Vamos avançar para a nossa afirmação teológica. Ela é um pouquinho longa, mas não tão longa quanto você imaginou, tá bom? Pode ficar tranquilo. A afirmação teológica desse texto, lembrando que isso aqui que nós vamos ver agora é o sermão sintetizado, tá bom? É o sermão resumido. De tal forma que, ao você ler esse texto na sua casa, daqui a uma semana, 3 meses, 1 ano, você se lembrará da ideia central que está aqui nesse texto. E ela é a seguinte: os cristãos devem ter um viver piedoso na sociedade, sabendo que devem submissão ao Estado e estar prontos para toda a boa obra. No texto desta noite veremos duas maneiras de os cristãos viverem assim, não é terem um viver piedoso na sociedade. Aí vem, portanto, a divisão, a organização do nosso sermão, que são 2 pontos. A primeira maneira é sendo submissos, verso 1, parte A. A segunda maneira é sendo obedientes, verso 1b ao verso 2. Então são esses 2 versículos que nós vamos expor agora, tá bom? A expressãozinha para as nossas crianças precisarem com seus papais na semana e encherem o nosso livro, não é, infantil, é boa obra, tá bom? Boa obra. Então, só lembrando, como nós estamos caminhando para o final da série de exposições em Tito, só lembrando que o tema geral dessa carta, para a gente não perder o tom, né? Eu estava conversando com os irmãos essa semana. Uma boa maneira de nós não cairmos no erro de ficar pegando o versículo isolado do contexto e ficar aplicando de maneira irreverente, de maneira errada, de maneira torta, né? É nós sempre lembrarmos qual que é o tema central de um livro da Escritura. Ele tem um tema central. Todo livro da Escritura tem um tema central. E Tito não é diferente, né? O tema central de Tito é a sã doutrina conduz à piedade. E nós vimos a piedade aplicada aos presbíteros, vimos como escolher presbíteros, nós vimos a piedade aplicada ao lar, nós vimos a piedade aplicada no casamento, nós vimos a piedade aplicada na igreja, na vida da igreja, como os irmãos devem viver, como os irmãos devem se relacionar. E agora nós chegamos em uma parte da carta de Tito, onde nós vamos ver o cristão aplicando a sã doutrina no mundo, como ele vive na sociedade, tá? Tito, capítulo 3, trata disso. A sã doutrina, o cristão aplicando a sã doutrina em sua vida e vivendo em sociedade. Em outras palavras, é o cristão exercendo sua cidadania, sendo um bom cidadão para a glória de Deus. Vamos, portanto, agora entrar no nosso primeiro ponto. Lembrando que o título do sermão é A Vida Cristã na Sociedade. Então, primeira maneira aqui
de ser um cristão piedoso na sociedade é sendo submisso. É uma palavrinha que já apareceu aqui, não é? Principalmente no contexto do casamento, nós vimos ali essa palavrinha sendo aplicada às irmãs, não é? Para que elas sejam sujeitas, submissas aos seus maridos. E agora nós vamos ver que essa palavrinha volta. Isso nos mostra que na vida desse lado do céu, nós não estamos isentos de autoridade. Nós estamos sempre nos submetendo a alguém. E é o que aqui Paulo lembra a Tito para lembrar os cretenses, né? E nós também precisamos lembrar. Vamos olhar lá o versículo de número 1 mais uma vez, ó. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Até aqui. Até aqui. Então, o texto, ele já começa com um verbo. Lembrar. Lembrem os cretenses, lembrem os crentes aí da ilha de Creta. E, portanto, também lembrem agora os crentes em Tatuapé, na Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Lembre-os. O que isso significa? Significa colocar na mente de alguém. Aquilo precisa ser trazido à memória. Você precisa se recordar de algo que você já sabe, de algo que você já foi ensinado. Portanto, cabe ao ministro do Evangelho aqui, cabe a Tito, exortado por Paulo, a lembrar os cretenses de alguma coisa. E isso que Paulo diz para Tito lembrá-los não é algo muito confortável. O texto diz assim, ó: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Agora, irmãos, nós estamos vendo a influência dos falsos mestres sendo diminuída em questões de vida pública, ok? Nós já vimos aqui que o câncer do falso ensino causa destruição por onde passa, acaba com famílias inteiras. Por isso que a igreja que eu vou escolher para congregar, os sermões que eu vou ouvir, onde eu vou servir, lembrando que igreja local não é um lugar onde a gente ouve bons sermões, onde a gente faz teologia, essas coisas são boas, elas devem acontecer mesmo. Mas a igreja local é um lugar onde eu vou para servir. É onde o meu egoísmo ele é trucidado. Onde? No Evangelho. Não é? Deus veio nos servir e, portanto, nós devemos ir e fazer o mesmo. E o ponto aqui é que eles, os cretenses, os crentes de Creta, e nós também, temos influências a rejeitar autoridades em nossas vidas. E lembrem que haviam muitos insubordinados em Creta. Não poucos, mas muitos. Se no primeiro século já tinha muitos, imagina hoje, não é? Só no nosso bairro do Tatuapé. Imagine quantos insubordinados nós não temos aqui. Imagine quantos insubordinados e insubmissos você não tem recebido influência no seu Instagram. Imagine quantos insubordinados e insubmissos em relação a esses assuntos que agora Paulo volta a tocar, mas fazendo uma aplicação mais geral agora no mundo, na sociedade. Imagine como o seu coração não deve estar em relação a esse assunto. E é isso que nós vamos tratar. Calma que a gente chega lá, tá bom? Quem são, portanto, os que governam? Quem são as autoridades? Aqui, governar tem o sentido de são aquelas pessoas que exercem comando com primazia de autoridade. São os reis. Mas também são todas as autoridades públicas. É um juiz, é um policial, é um guarda civil metropolitano, é um pastor da igreja, será? É um diácono. Quem são esses que governam aqui? Porque essa palavrinha, ela tem um sentido mais geral. Porém, o contexto, quando Paulo usa os que governam as autoridades, aqui ele está sendo bem específico no que ele quer dizer. Não pode ser aos presbíteros, porque os presbíteros já foi tratado lá no capítulo 2, 1 e 2, lembram? Já foi tratado sobre isso. Não pode ser uma relação à autoridade do marido, porque também isso já foi tratado. Então agora Paulo está levando Tito a pastorear a igreja de Creta, a olhar com cuidado a autoridade governamental. E lembrem que Roma, no primeiro século, as coisas não eram nem um pouco boas
no sentido de governo, no sentido de Creta com Roma, o relacionamento era horroroso. E a autoridade aqui é alguém que exerce controle administrativo sobre os outros. Então, Paulo agora está olhando e está fazendo os cretenses a pensarem na sua vida em sociedade, a sua relação com o governo, a sua relação com o Estado. Uma notinha rápida aqui. Vocês sabem que quem tem problema com autoridade, com submissão, vai ter problema em todo e qualquer lugar. Vai ter problema na igreja, vai ter problema no trabalho, vai ter problema no casamento, vai ter problema na família, vai ter problema na escola, vai ter onde quer que essa pessoa que tem problema com a autoridade for, ela vai ter problema. Então, agora, se os assuntos anteriores não tiverem sido tratados adequadamente, o ápice da rebeldia e da insubmissão vem agora, em relação ao Estado. E a ordem é, lembre-lhes que se sujeitem. Mais uma vez, né? A gente já viu isso, mas só para lembrar rapidinho os irmãos, o que significa esse sujeitar aqui, esse se submeter, não é? É estar inclinado a atender o pedido de outro. É estar inclinado com uma disposição, inclinado com uma disposição a obedecer outro. É uma inclinação voluntária que nos mostra que nós reconhecemos que estamos debaixo de uma autoridade e que, portanto, nós devemos estar obedientes a essa autoridade. Eu mencionei a vocês que isso provavelmente não caiu muito bem aos cretenses por causa dos falsos mestres que estavam causando problemas na igreja, insubmissos, mas também por uma questão histórica. O historiador Políbio, ele comenta o seguinte, assim, em uma de suas obras, olha, impossível encontrar, ele está falando sobre o governo ali de Creta, tá? Impossível encontrar conduta pessoal mais pérfida ou política pública mais injusta do que a que encontramos em Creta. Né? Os cretenses haviam sido aqui dominados em 63, aproximadamente, aí depois de Cristo, por Roma, e Roma vem daquele jeito, né, irmãos? Roma vem daquele jeito. É isso e pronto, acabou. Né? Dando liberdade ali, em alguns contextos, em alguns cenários, mas ouse levantar os braços contra Roma e você perderá as pernas junto com eles. Né? Não é brincadeira, não. Mas o ponto aqui é que nós vemos, portanto, o quinto mandamento com uma aplicação mais genérica, mais geral, sendo trazido aos nossos olhos. O quinto mandamento, ele não só é uma referência à relação de pais e filhos. O quinto mandamento, na sua aplicação mais geral e mais ampla, também nos fala sobre a responsabilidade que os inferiores têm para com os superiores. Então aqui nós estamos vendo o relacionamento dos cidadãos crentes, vamos colocar assim, com o Estado lá de Roma do primeiro século. Tá certo? E aí, portanto, nós vemos que os cretenses não tinham uma boa relação com Roma, eles estavam lutando, desejando sua independência do Estado, mas aí, de repente, Paulo olha para os crentes e diz assim: vocês têm uma maneira diferente de viver. Ah, mas vocês têm uma maneira diferente de viver. Ah, mas vocês têm uma maneira diferente de viver. A graça de Deus se manifestou salvadora a vocês, não foi? E ela está educando vocês a renegarem as ímpias paixões e o mundo pagão de onde vocês vieram? Não, mas vocês têm uma outra maneira de viver. Vocês têm uma outra maneira de olhar e de se relacionar com a autoridade governamental que está posta sobre vocês. E aqui nós precisamos, irmãos, portanto, olhar para a fonte dessa autoridade. De onde é que vem essa autoridade? Por que é importante que eu, como crente, que nós, como crentes, que os cretenses, como crentes, se submetessem, portanto, ao governo romano? Lembrando, um governo ímpio, pagão, e que perseguiu o evangelho por diversas e diversas vezes. A fonte dessa autoridade, pasme, é divina. É Deus quem estabelece as autoridades no mundo. Ele é Deus, ele faz o que quer.
Só que ele também estabelece os limites dessas autoridades. Então, todas as autoridades que nós temos no mundo são autoridades que foram instituídas por Deus. E elas têm um mandato, elas têm uma área de atuação, elas têm um dever, elas têm esferas de atuação que não pode ser ultrapassada. Vejamos, portanto, do que estamos falando. Marcos 12, 17. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos falando, portanto, irmãos, sobre a separação entre igreja e Estado. E nós, como batistas, celebramos muito isso, não é? Nós celebramos. O Estado, ele tem a sua esfera de atuação, a igreja tem a sua esfera de atuação, não é? E cada um deve ter as suas esferas de limite respeitadas, pois Deus definiu como cada instituição deve agir e como cada uma delas deve trabalhar. Quando os limites são quebrados, quando os limites não são respeitados, nós vemos loucuras, como, por exemplo, o que aconteceu há 2 anos no Brasil, com a Covid explodindo e o Estado legislando sobre a igreja, por exemplo, tá? Então nós precisamos saber quais são os limites que a Escritura estabelece e qual é a função, portanto, que o Estado deve ter para que nós, como crentes, possamos, à luz da Escritura, sermos usados pelo Senhor para levar luz ao Estado, a levar a verdade ao Estado, exercermos a nossa função profética na sociedade como crentes. É por isso que o cristão, ele não deve ser, quando pensamos assim em política, né? Ele não deve ser visceral. Que há 2 maneiras, vocês sabem, há 2 maneiras de nós pensarmos as coisas. Há 2 maneiras de pensarmos política. De maneira cerebral e de maneira visceral. Quem é o visceral? O visceral é aquele que se entrega. Ele tem um partido e ele não abre mão daquilo de jeito nenhum. Rouba, mata, não interessa. Eu amo aquilo é meu. O cerebral, ele já está errado, não é assim que deve ser feito. Não é dessa maneira que acontece. Ele reflete, ele pensa. Em outras palavras, não fica passando pano, né? Não trata as coisas em banho-maria. E o cristão, ele deve ser apartidário. A igreja deve ser apartidária. Não significa que nós não pensemos e façamos política. Sim, pensamos e fazemos política. E nem adianta a gente reclamar a política no Brasil, por exemplo. Nós entregamos nas mãos dos ímpios, deixamos os ímpios dominar, fazer o que eles quiserem lá, e estão lá fazendo o que eles querem. Sabe? O nosso compromisso maior como crentes é com a nossa cidadania celestial. E isso é muito importante, nós já introduzimos agora, porque há 2 erros muito comuns que talvez você cometa quando cai nesse assunto. E nós precisamos lidar com isso, nós precisamos trazer à luz da Escritura. Mas antes de entrarmos nos erros comuns, e da gente aprofundar um pouquinho mais aqui, vamos para o texto que é chave sobre isso, é Romanos capítulo 13, versos de 1 a 4. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 4. Nós lemos assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Mais uma vez, Paulo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, diácono de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então aqui nós temos, de maneira muito clara, de maneira muito simples, não exige de nós nenhum exercício mais profundo aqui. É simples de compreendermos para que existe o Estado, para que Deus criou o Estado. Qual é, portanto, a limitação do Estado? Ele foi criado para o bem da polis, não é? Da polis, a cidade, o cuidado da polis, para preservar a vida, para punir o mal e louvar o bem.
não é? Então, a esfera de atuação dos magistrados é na polis. Cuidado geral para com a cidade, punindo os maus e exaltando os bons. Quais são, portanto, os dois erros muito comuns? E eu esqueci de trazer o livrinho que eu ia recomendar para vocês. Eu coloco lá no grupo da igreja, tá bom? Para vocês lerem depois. Livrinho muito bom que esclarece sobre isso. Dois erros muito comuns, tá? O primeiro deles é o estadismo. O que é o estadismo? Tudo que o Estado faz é bom. Não acabou de ler aí? Que toda autoridade vem de Deus? Portanto, se tem uma autoridade ruim, é de Deus. Então, tá tudo certo. Esse é o primeiro erro. É o estadismo. Ó, desde que o que o Estado faça não seja pecado, tá tudo bem. Esse é o primeiro erro. Porque isso faz do Estado Deus. Isso faz do Estado querer romper os limites que foram instituídos por Deus em sua palavra para ele. Ele vai querendo cada vez mais poder. Ele vai ficando cada vez mais gigante. Ele vai tendo cada vez mais influência. Daqui a pouco o Estado está na tua casa, vendo quantos filhos você tem. Daqui a pouco o Estado está no teu celular, vendo o que você está assistindo, o que você está vendo. Daqui a pouco o Estado está querendo proibir você de ver certas coisas. Daqui a pouco o Estado está dizendo qual que é a religião que você pode ter e que você não pode ter. Daqui a pouco o Estado está dizendo se a igreja pode se reunir. Está vendo o que está acontecendo? Rompeu os limites. Extrapolou, quebrou os limites que Deus estabeleceu. E ele vai como um grande monstro engolindo todas as coisas. O segundo erro é a indiferença. Ah, tanto faz. Vai tudo piorar mesmo, né? Deixa seguir aí, vida que segue. O pessoal fala, como é que é? É fogo, porrada e bomba, né? Acho que é isso que o pessoal fala, os adolescentes, né? Fogo, porrada e bomba, e é isso aí, não tem o que fazer. É outro erro também. Porque nós não podemos ser indiferentes, pois nós ainda temos responsabilidades nesse reino aqui. Nós ainda vivemos com a cabeça aqui, mas com o coração nos céus, não é? Então nós temos ainda responsabilidades nesse reino aqui. E eu preciso fazer uma notinha aqui, não poderia deixar passar, né? É claro que esse segundo erro, que é a indiferença, não é única e exclusivamente esse o motivo que eu vou mencionar agora no mundo. Mas é esse o motivo principal que faz com que crentes sejam indiferentes quando pensam sobre essas coisas. O pessimismo escatológico. O que é pessimismo escatológico, irmãos? Vai tudo piorar. Tudo vai de mal a pior. Você não está vendo? Olha, vai lá comprar uma carne agora no açougue, tá vendo? Vai tudo piorar, vai tudo pegar fogo. Acho que os adolescentes têm razão. É fogo, é bomba, é uma desgraça. Vai tudo piorar. Aliás, Jesus Cristo pode voltar agora, a qualquer momento. Para que eu vou me preocupar? No século passado, se você depois colocar lá no Google, pede para o chat GPT, ou qualquer inteligência artificial aí que busca informações, pede para ela te dar um panorama do surgimento das principais seitas no século passado. Faça esse exercício. Explodiu no século passado aqueles movimentos milenares, não é? Jesus está vindo, aí marca-se data, é 1844, ah não, ele não veio, ele entrou no santuário celestial, no Santos dos Santos, ah, e Jesus não veio, ah não, erramos a data, não, a gente leu errado os sinais, e essa loucura toda. Jesus está voltando. Pede demissão do seu emprego, vende os seus bens, porque na Nova Jerusalém não vai ter isso, pega isso, doa, e Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, esse desejo por Jesus voltar amanhã, aliado a um pessimismo escatológico, que pera um pouquinho, daqui a pouco a gente é arrebatado daqui, e vai tudo pegar fogo, mas a gente não vai estar aqui, fez com que a gente deixasse de se importar com as coisas desse mundo. Fez com que a gente abandonasse o mandato cultural que foi dado a Gênesis, foi dado a Adão e Eva, que foi dado a Noé depois do dilúvio. Vão, multipliquem-se, dominem a terra. E o que a gente fez? A gente entregou a terra para os ímpios. A gente entregou uma área, ou várias áreas, né? É que a gente está mirando em uma, né? Mas várias disciplinas, se a gente olhar, está dominada por ímpios, por ateus, por pagãos. Por quê? Porque vai tudo piorar. Por que eu vou me envolver com essas coisas? Acaba com essa faculdade aí, ó. Jesus estava... Percebem?
Então, o pessimismo escatológico tem sido uma grande desgraça no meio da igreja. Por isso que nós não adotamos um pessimismo escatológico. Nós estamos desde o início da nossa liturgia dizendo que há um rei, que esse rei vence, que esse rei é soberano, que ele protege o seu povo. Estamos cantando, estamos lendo, estamos ouvindo. Jesus Cristo é rei soberano. Ele não conhece derrota. Como é que nós vamos nutrir um sentimento derrotista desses? Não é possível uma coisa dessa. Não dá para pensarmos assim. Sim, vivemos em dois reinos. David Van Drunen resumiu de uma maneira assim, irmãos. Ele resumiu o que eu estou tentando dizer aqui de uma maneira sem igual. Você diz assim, mas por que você não citou ele desde o começo, né? Vejam, prestem atenção nessa citação de David Van Drunen. Os cristãos são cidadãos de dois reinos distintos, ambos ordenados por Deus e sob sua lei, mas existem para propósitos diferentes, têm funções diferentes e operam de acordo com regras diferentes. Na sua qualidade de cidadãos do reino espiritual de Cristo, os cristãos existem não na violência e nos caminhos da paz, recusam-se a pegar em armas em nome de seu reino. Na sua qualidade de cidadãos do reino civil, eles participam, quando necessário, do trabalho coercitivo do Estado. Portanto, pegam em armas em seu nome quando a ocasião o justificar. Como cidadãos do reino espiritual, eles não têm lealdade patriótica a nenhuma nação terrena, mas, como cidadãos do reino civil, um patriotismo saudável certamente é possível. Então, percebem? Nós vivemos nessa complexidade entre os dois reinos, não é? E nós precisamos saber quais são os limites de cada uma dessas autoridades, especificamente do Estado. Porque outro erro, quando esses limites não são permitidos, e pela graça de Deus, enquanto essa geração estiver viva aqui, isso nunca vai acontecer. De vir um político aqui, subir no púlpito e pedir voto. Isso é mais comum do que você pensa. O que está acontecendo aqui? O limite foi quebrado. Misturou-se as coisas. O Estado está invadindo a igreja. Daqui a pouco o Estado está dizendo o que os pastores devem ou não pregar. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra algum projeto de lei? Alguns projetos de leis, né? Daqui a pouco o Estado está proibindo você de como você educa os seus filhos. Daqui a pouco o Estado está dizendo quais livros da Escritura podem ser lidos ou não. Daqui a pouco o Estado está entrando e falando para as editoras assim, ó, Romanos 1, Levítico, Deuteronômio, 1 Coríntios 15, ó, isso aí, pode arrancar, por favor? Porque isso daí não deve ser lido. Vocês estão vendo? Quando os limites não são permitidos, por isso que nós precisamos conhecer bem o limite e a função de cada um. Por exemplo, o Estado não tem autonomia para dizer se a igreja deve se reunir ou não, independente da circunstância. O Estado não deve, por força de lei, fazer algo assim. Ele pode recomendar, ele pode sugerir, mas não cabe a ele o que a igreja faz ou deixa de fazer. A igreja não está debaixo do Estado. Pelo contrário, a igreja é que exerce função profética na sociedade para dizer aos magistrados que eles estão falhando. Para se levantar. Quem ousaria se levantar e atacar, por exemplo, os governantes que nós temos, a Suprema Corte que nós temos? Quem ousaria dizer vocês estão errando, vocês não estão cumprindo com o papel de vocês, segundo o Rei Jesus? A igreja faz isso. Mas há um grande problema quando a igreja se prostra. Quando a igreja, por seja lá quais razões, salário para pastor, oferta grande para a igreja, privilégios de multas e etc e tal, não é? Um carro lá que os diáconos ganham, de não sei... Acontece isso, tá? É exemplo real que eu estou citando. Só estou omitindo os nomes aqui para a gente não ganhar um processo depois do nosso canal cair do ar. Mas é isso que acontece. Por política, não é? Permita-me o trocadilho aqui, a gente perde a noção das coisas. E quando o Estado esquece os seus limites, e quando a igreja esquece de colocar os limites no Estado, e de lembrar o Estado para que ele existe, pronto.
nós temos o Estado virando um Deus. Nesse livrinho que eu mencionei para vocês, Anthony Forsythe, o nome do livro é César e a Igreja, tá bom? Da editora Eden, depois dá uma olhadinha lá. Ele diz assim, ó, da mesma forma, quando as igrejas aceitam ordens de César, elas não apenas abrem mão da autoridade que lhes foi delegada, mas também tropeçam no legalismo. A autoridade na igreja foi dada aos presbíteros. Eles, à luz da Escritura, governam a igreja. Nenhuma instituição, nós como batistas mais ainda, né? Nenhuma instituição, seja ela cristã, seja um seminário, seja uma convenção, seja uma associação de igrejas, nenhuma instituição além da nossa igreja local tem direito de governar a nossa igreja. De dizer aqui, ó, vocês não podem sentar assim, ó, vocês para cá, vocês para lá, ó, não pode usar roupa verde, camisa azul, não. Ó, não pode púlpito de madeira, não pode, não. Nenhuma outra instituição tem autonomia diante da Escritura para fazer isso com a gente. Não é? Nós mesmos, a nossa própria igreja se governa. Deixa eu ilustrar para vocês à luz do rei Uzias. Eu poderia usar outra pessoa, mas o rei Uzias, que foi aquele que fez o que é reto diante do Senhor, mas que infelizmente terminou mal o seu reinado. O rei Uzias não respeitou as limitações impostas pelo Senhor. Ele era rei da tribo de Judá. Os reis governam, os reis protegem a lei do Senhor. Os reis são os cabeças federais que protegem o povo, que ajudam o povo a caminhar na verdade, ajudam o povo a proteger o povo de maneira física e de maneira espiritual, não é? Apontando para o nosso rei Jesus. Uzias, no final de sua vida, ele fez uma grande besteira. Estava lá em batalha e tudo mais, ele se ensoberbeceu. Depois você lê 2 Crônicas 26, 16 a 21. Ele, como rei, foi lá queimar incenso no templo. Ele não é sacerdote. Uzias não é sacerdote. E ele foi lá queimar incenso no templo. E aí os sacerdotes viram aquilo, chegaram Uzias. Vejam, eles poderiam ser mortos pelo rei. É o rei. É o rei, o supremo governante da nação. Uzias, você não pode fazer isso. Uzias, você está pecando contra Deus. Uzias, você está extrapolando os limites, Uzias. Uzias, pare com isso, Uzias. Uzias, obviamente, não gosta da exortação. Uzias, saia do templo, Uzias, saia daqui. Uzias é o rei, quem foi tirar o rei de dentro do templo? O próprio Senhor o tirou. O Senhor o feriu de lepra. Ele foi ferido de lepra. Sabe o que significou? O Senhor estava tirando Uzias para sempre do templo. Ele nunca mais entraria no templo. Meus irmãos, quando esses limites não são guardados, não são observados, esperem juízos temporários do Senhor. Esperem juízos temporários do Senhor. Ele trará juízo temporário. E nós vimos que uma das maneiras de o Senhor trazer juízo temporário sobre o seu povo é entregando o seu povo a uma frieza, a uma apatia espiritual sem igual. Nós vimos hoje pela manhã. Meus irmãos, que o Senhor não faça isso conosco. Que o Senhor não faça isso com a sua igreja. Mas se o fizer, que traga a sua igreja de uma maneira mais avivada, mais vigorosa. Que o seu amor pelo Senhor Jesus seja fortalecido e que saia dessa crise, seja aprovada nessa aprovação. Mas oramos ao Senhor que não faça isso, não deixe que isso se perpetue por muito tempo. Você vê, às vezes a gente brinca, mas isso é muito sério. É muito sério. Então, nessa história lá de 2 Crônicas envolvendo Uzias, nós poderíamos dizer, de maneira muito cuidadosa, tá bem? Muito cuidado que eu vou dizer aqui, nós poderíamos dizer que os sacerdotes ali representam, não é? A igreja em colocar o Estado em seu devido lugar. Você não tem como trabalhar aqui. Você não tem autoridade aqui. Sua autoridade é em outro lugar. Está fora daqui, não aqui. Tá? Então nós vimos a triste história do que aconteceu com Uzias. Mas aí talvez vocês perguntem assim, mas e quando o Estado é mau? Quando nós temos Nero governando? E quando nós temos Hitler no poder? Quando nós não entendemos o papel do Estado e o papel da igreja, nós vamos facilmente sucumbir ao medo da morte, às regalias, não é? Aos
privilégios, as benesses que um governo poderosíssimo e riquíssimo pode nos dar, algo que nós nunca vimos na vida, algo insondável, e de repente o nosso coração é levado por essas coisas. Então veja bem, quer pessoas ou pessoa, quem você esteja pensando aí, está colocado em uma posição de autoridade na sociedade, foi Deus quem colocou lá. Agora, se o governo está sendo segundo a Escritura, segundo o que Deus ordena em sua lei, aí é outra coisa. Aí é onde nós devemos nos levantar e lembrar por que essas pessoas existem, por que elas estão lá. Vocês estão vendo a desgraça quando nós tiramos Deus das coisas? Tire Deus da educação. Tira Deus da nação. Em alguns lugares, o próprio evangelho é tirado da igreja. Não é? Quando é pregado só humanismo, só tudo vai dar certo, oferta, planos, sonhos, vai dar tudo certo, faça suas viagens, confie em Deus e vá em paz. Humanismo puro. Mas o evangelho da graça de Deus, quando ele nos rasga, ele nos lembra: Estado, a tua função é essa, ó. Você deve punir o mal e honrar aqueles que fazem o bem, porque ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Ai desses. Ai desses. Serão punidos, serão condenados. O juízo de Deus virá. Vocês são ateus, vocês não creem, mas virá. Nós, às vezes, como crentes, irmãos, nós negociamos as coisas. Nós ou o Estado é Deus ou não ligo para essas coisas. Não. Tem que ter um equilíbrio bíblico. Por quê? Nós somos cidadãos celestiais e terrenos. E a nossa vida é uma vida que honra ao Rei Jesus Cristo. Independente do governo, do soberano, de quem está lá, de quem acha que tem todo o poder lá. Não, irmãos. Jesus é soberano na igreja e no mundo. Ou ele errou quando ele falou: toda a autoridade me foi dada no céu. Só no céu. E na terra. Por isso que nós lemos o Salmo 2, pede-me, eu te darei as nações. E aí vem o imperativo de Mateus 28, vão, discipulem as nações. Ensinem as nações a guardar a lei do Senhor, a governar segundo o Senhor. Assim que deve ser. Mas a gente é tão incrédulo e a gente está tão mergulhado nessa cultura de, não, essa aqui é privado, aquilo ali, não, o Senhor não pode aquilo, o Senhor não pode o quê? O que é que o Senhor não pode? Ele criou todas as coisas, ele decreta todas as coisas. Onde é que ele não pode estar? Ele está em todo lugar. Ele está no mais altos céus, ele está no mais profundo abismo do inferno. Ele é Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Por que isso é importante, irmãos? Porque todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, brancos e negros e pardos e amarelos e qualquer outra cor que tiver, todos darão conta de si a Deus. Todos, não pensem que esse pessoal que está aí governando pode pintar e bordar e fazer o que quiser. Não. Vocês pensam que o Senhor não ouve o clamor do órfão e da viúva? Vocês pensam que o Senhor não ouve o clamor dos mais necessitados e oprimidos? Ouve, ouve e virá. O seu juízo virá como chama, como bola de fogo e consumirá todos esses ímpios que não estão governando segundo a vontade do Senhor revelada. Mas também virá juízo sobre aqueles que, conhecendo essas coisas, se calam, se omitem, têm medo. Então vamos rapidamente aqui, irmãos, a algumas aplicações, tá? Dessa primeira parte. Uma aplicação boa aqui, de nós pensarmos, é que nós, como igreja, podemos, em alguns contextos, se necessário for, se nós percebermos que há bem comum para o mundo, nós podemos sim cooperar com o Estado, visando a glória de Deus e o bem comum. Então, por exemplo, imagine que tem uma dificuldade nesse bairro aqui onde nós estamos inseridos. Sei lá, vamos pensar na calçada arrebentada aqui do lado. Não vamos muito longe, não, vamos aqui do lado. Imagine que, sei lá, tem, eu não sei, né, os irmãos que são mais peritos nisso, o Marcelo, o Vitor, a Giovana, o pessoal vai e ajuda a gente. Imagine que, sei lá, que a gente seja proibido por lei de a gente mesmo ir ali e arrumar aquela calçada.
ou da gente pular aqui no terreno e podar tudo ali. Eu sei que tem uma subjurisdição, subprefeitura, etc. Tem todos os meios aí, né? As pessoas responsáveis por isso. Mas imagine que a gente está com muita disposição, né? A dona Cilei também. Imagine que a gente está com muita disposição. Meu, tá horrível isso aqui. A gente está aqui do lado. Poxa, está me incomodando esse negócio destruído aqui, quebrado ali, arrebentado. Não. Onde o poder do evangelho chega, a gente não joga mais um papel de bala no chão. Receba essa exortação, tá? A gente não joga mais um papel de bala. Isso aqui é do meu Deus. Não, tem um lixo para colocar isso. Não é por ninguém, é porque eu quero glorificar o meu Deus. E isso não vai glorificar Deus. Vou guardar, vou pôr no bolso. Tá? Então imagina isso. E aí, sei lá, a gente faz contato com o pessoal, olha, vocês não podem, tal. Fala assim, a gente quer muito fazer, o que a gente quer cooperar de alguma forma, como é que faz? Não, vocês têm que preencher isso aqui, etc, vai mandar para não sei onde, tá bom, a gente preenche tudo. E agora, pode? Pode. Um exemplo, tá bem assim, bem raso, só para a gente ter uma cooperação entre a prefeitura, a subprefeitura, o município aqui e a igreja. Não é? Poderia pensar em ações assim, onde o bem comum ele é visto, mas sem envolvimento e laços e alianças mais profundas que comprometerão a nossa fé. Nós poderíamos pensar assim. E mais uma coisa que nós precisamos lembrar, enfatizando que presidentes, ministros, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, todos eles estão debaixo de autoridade suprema, de autoridade divina. É a autoridade do Rei Jesus Cristo. Os pastores nas igrejas estão debaixo de autoridade suprema. A autoridade absoluta é do Senhor. Então nós podemos pensar assim. Eu sei que, ao preparar esse sermão, meu coração ficou um pouco apertado ao mencionar esses países que eu vou mencionar agora e saber o que é que são feitos com os nossos irmãos que estão lá. A gente ora toda terça-feira, não é? Por esses países e vemos histórias e as coisas que acontecem. O rei da Coreia do Norte, ou o governo, tá? Quando fala rei, os governos, tá bem? Não necessariamente uma monarquia lá. Somália, a Líbia, a Eritreia, o Iêmen, a Nigéria, o Paquistão, o Sudão, os países aí que mais matam e perseguem cristãos, eles vão dar conta de cada sangue inocente que eles têm derramado. Eles vão dar conta. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos orar para que a igreja nesses países aqui se levante como voz profética. Se o Senhor matar um, vão nascer 3. Se o Senhor matar os 3, nascerão 5. Se esses ímpios matarem 10, nascerão 50. E assim vai. E nós incentivando, fortalecendo os nossos irmãos por meio da oração. Irmãos, deixa eu fazer uma notinha rápida aqui. Eu sei da dinâmica familiar, profissional de cada um. Mas, irmãos, não banalize a oração. Não banalize o poder da graça de Deus por meio da oração. Foi o meio de graça que Deus nos deu. Não banalize o tempo de oração que você tem. É por isso que você não cresce em santificação. Por isso que você está sempre lutando com os mesmos pecados. Mesmo, você fica bem uma semana, 2, 3, daqui a pouco você cai de novo naquele pecado. Você precisa se entregar mais à oração. Eu preciso me entregar mais à oração. Nós, agora como igreja local, precisamos nos entregar mais à oração. Nós somos muito incrédulos. Nós somos muito ateus praticantes. Nós experimentamos tão pouco do Senhor. Experimentamos tão pouco da sua graça. Experimentamos tão pouco. Sabe a evidência disso? Veja a evidência disso. Como foi a tua preparação para hoje? Como você adiantou a sua vida para dormir cedo? Para sair da porcaria do videogame? Como que você adiantou e organizou a sua vida para estar aqui diante do Rei Jesus? Para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Isso diz muita coisa, irmãos. Como que nós organizamos a nossa agenda em torno do dia do Senhor, em torno do Evangelho. Isso diz muito, irmãos. Diz muito sobre nossa fé. Diz muito sobre o que cremos. Nós precisamos, irmãos, precisamos nos entregar à oração como nunca.
Precisamos que o Senhor, venha sobre nossa vida, venha sobre a nossa família, venha sobre a nossa igreja. Eu estou apático, eu estou frio, eu não te conheço mais, eu não tenho alegria no Senhor. A minha vida devocional é uma desgraça, eu não me alegro mais no Senhor. Eu vou na igreja porque só vou me encher o saco, eu não te amo, eu não te quero. Venha sobre mim e transforma a minha vida. Me dê mais do teu filho, abra os meus olhos, eu não creio, eu não vejo, eu não sei de nada, Senhor. Me ajuda a crer. Me ajuda a invocar o teu nome. Sou reformado. Reformado nada. Reformado ama oração. Reformado ama a escritura. Reformado ama o Senhor acima de todas as coisas. Oh, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você tem uma oportunidade na tua agenda, vem orar com a igreja. Não banalize a oração. Não fica andando no culto na hora da oração. Não fica conversando na hora da oração. Que Deus queime o teu celular na próxima vez que você entrar no celular, né, na hora da oração. O celular exploda na tua mão e preserve a tua saúde, mas que exploda. Então, irmãos, voltando. Nós temos essa bendita esperança de que o Rei Jesus ouve as nossas orações, de que esses governos ímpios e pagãos serão derrotados, cairão pelo poder do Evangelho. A segunda maneira de termos um viver piedoso na sociedade, né? Nós vimos a primeira maneira sendo submissos, né, à autoridade governamental, desde que essa autoridade governamental respeite os seus limites e não fira, não é, princípios da lei moral de Deus ou qualquer princípio da Escritura. Por que isso é importante? Porque pode ser que o Estado faça algo que não é pecaminoso, mas ele está extrapolando os seus limites. Então a gente precisa estar atento a isso, tá bom? Então, sim, não sermos como os ímpios, como os pagãos, não é? Que zombam, que são irreverentes, mas tratar isso de maneira severa e de maneira honrosa, de maneira que o nosso Deus seja glorificado. E a segunda é sendo obedientes. Vamos ver lá o finalzinho do versículo 1 e o restante do versículo 2. Ó, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. A gente já vai ver o que é isso, tá? Altercadores, mais cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, aqui nós vemos que nós devemos ser obedientes, nos preparando para toda boa obra. Essa obediência que nós encontramos no texto é mais uma vez uma obediência ao Senhor. É mais uma vez uma obediência ao Rei Jesus. Diferente dos falsos mestres, como nós vimos no capítulo 1, verso 16, que os falsos mestres, eles falam que eles conhecem a Deus, mas as suas obras o negam. E a gente vê assim no versículo, e eles são reprovados para toda boa obra. Eles não podem fazer boa obra. Eles são egoístas, eles são egocêntricos, eles são narcisistas. Não é? Então eles estão rejeitados para toda boa obra. Significa que quando eles fazem alguma coisa considerada boa, eles são reprovados por Deus. Essa é a ideia aqui. Tá? Alguém assim é reprovado por Deus. Deus não aceita, pois eles estão fora do Filho. Então, aqui também nós aprendemos assim que nós devemos estar então prontos para toda boa obra. Mais uma vez, a primeira boa obra enfatizada aqui é a submissão às autoridades. Essa é a primeira boa obra que os crentes devem realizar. E nós vemos aqui mais algumas coisas em tons negativos, né, onde vem um não antes. Veja aí, ó, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Então, aqui é um sentido negativo em que os crentes são exortados a rejeitarem essas coisas. Vamos lá. Difamação. O que é a difamação? É acusar alguém de maneira falsa. De maneira bem resumida, é você falar mal de alguém com a melhor das intenções. Eu sei que às vezes a gente quer dar uma santificada na fofoca, fazendo assim, ó, irmão, nós precisamos orar pelo Léo. Orem mesmo, eu preciso, orem mesmo, tá? Orem mesmo, eu preciso. Mas não é isso não, irmão, é outra coisa. Você não sabe o que eu estou sabendo. Não é, Graça? Você não sabe. Né, Vitão? Percebe? O irmão tá assim, tá. Às vezes o irmão abriu o coração para você, né, pedindo ajuda, pedindo isso. Você não sabe o irmão, ó, mas não conta para ninguém, porque, ó, né? Irmão, é fofoca. O nome disso é fofoca. O diabo tá usando tua língua.
Por mais que você queira romantizar isso, né? Dar ali uma floreada. Não, mas o irmão pediu oração. Oração no inferno que você pediu oração. Para trás de mim, Satanás. Lembra dessa fala do Senhor Jesus para Pedro? Pedrão, hein? Coluna da igreja. Ouviu um para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, ó. A difamação, falar mal das pessoas, é quebra do 6º mandamento. Nós estamos falhando em preservar a reputação, a vida, a honra daquela pessoa. E mais, ao fazer isso, nós estamos dizendo que nós somos melhores do que ela. Então nós estamos matando aquela pessoa. Isso não é bom. Isso deve ser evitado no meio do povo de Deus. Para aqueles que nasceram de novo, essas coisas devem fazer sentido. Eles são aquela palavrinha difícil, né? A gente até lê a escritura e aprende de português de Portugal também, né? Altercadores. O que é isso? É alguém não violento. Não deve ser fofoqueiro, difamador, e não deve ser violento, deve ser inclinado a toda a paz, né? É assim que nós nos lidamos, assim que nós tratamos as pessoas que estão no nosso redor. É no Uber, é no escritório, é na escola, é na academia, é assim. É os membros da família, é assim que vivemos em sociedade. Não, nós não devemos viver em sociedade assim, ó. Agora é no mundo, tá? É no mundo. Na igreja eu não faço nada disso, mas lá em casa, com a minha esposa, lá na família, não. É no mundo agora. Também no mundo. É na igreja, é fora da igreja. É assim que nós vivemos, é assim que nós caminhamos como crentes. E agora vem em sentido positivo, a afirmação, ó. Não sejam assim. Sejam assado. Lembram o que nós temos aqui diante de nós? Mortificação. Ó, abandonem as velhas práticas. Deixem o velho homem e se revistam do novo. Então não é só abandonar, não é só deixar, não é só mudar, é colocar hábitos espirituais saudáveis no lugar, santos, não é? Então a gente abandona a difamação, abandona a violência e agora nós somos cordatos, gentil, educado, amável, paciente. E agora eu sou cordato e eu dou prova de toda cortesia para com todos os homens. Então eu não trato alguém bem, porque aquela pessoa pode me beneficiar, e trato o outro que não pode fazer nada por mim de maneira diferente. Eu reservo os primeiros lugares para aqueles membros da igreja mais abastados e reservo os últimos lugares lá para os mais pobres na igreja, os mais vulneráveis. Não deve ser assim. Nós tratamos todos os homens de maneira igual para a glória do nosso Deus. E aqueles que foram regenerados, aqueles, portanto, que tiveram seus corações transformados pela graça de Deus, pela morte, pelo sepultamento, pela ressurreição, pela ascensão e pelo reinado de Jesus Cristo, aqueles todos que tiveram seus corações, que estavam sendo forjados no inferno, e agora que têm seus corações sendo forjados pela graça de Deus, eles desejam isso. Por mais fracos que eles sejam, por mais caídos e prostrados que eles estejam, eles desejam conformar as suas vidas ao Evangelho. Eles olham para si, eles veem a desgraça do seu pecado, eles veem a sua consciência abafada, pesada, acusada pelo diabo por causa do seu pecado, mas eles olham para Jesus. Eles olham para Jesus e lá eles ficam. Se eu olho para mim, é impossível eu ser salvo pelos meus pecados, pelo aquilo que eu faço. Mas quando eu olho para Jesus, esse bendito Redentor, esse bendito Salvador, esse Salvador que me amou com amor eterno e com laços de afeto, me atraiu, ele que me regenerou, que trocou meu coração, que quebrou meu coração pecaminoso de pedra duro em 1000 pedaços e me deu um coração novo com a sua lei escrita lá. Esse Jesus eu amo, eu desejo, apesar das minhas fraquezas e tudo mais, eu quero conformar minha vida a Ele. Doe a quem doer, perca os contatos que eu tiver que perder, perda as amizades que eu tiver que perder, paro de ver o que eu tiver que ver. Eu quero Jesus, que o mundo queime, entre aspas. Mas eu quero Jesus, me dá o Senhor. Ele pode me santificar, Ele pode me fortalecer, eu quero, portanto eu me entrego a Ele completamente, sem reservas. Então, irmãos,
preparados para toda boa obra, nosso convívio, o que falamos, aquilo que fazemos, é isso mesmo, tá? É o que fazemos, as coisas que fazemos, nós precisamos de maneira intencional saber os problemas que nós podemos resolver. Não para a pessoa achar que a gente é boazinha, mas é uma oportunidade de pregar o evangelho. Você já pensou, por exemplo, que se você chegar todos os dias no seu trabalho no horário ou 10 minutos antes, para você chegar tranquilo, sem aquela correria, aquela loucura, aquela doideira toda, chegar tranquilo no seu trabalho, sentar, organizar as coisas. Alguém pode chegar em você e perguntar por que você é assim, tendo um patrão tão horroroso, pagando um salário para você que é injusto às vezes? Que essa pode ser uma grande oportunidade de gancho para você proclamar o evangelho da graça a alguém? Já parou para pensar nisso? É uma boa obra. É uma boa obra. Então, irmãos, nós como cristãos, não é como pessoas com dupla cidadania, com o coração nos céus, mas a mente na terra, não é? Essa complexidade da vida cristã, nós precisamos estar atentos a isso. Depois eu perguntar para a dona Cilei, que o marido dela conhece tudo aqui, o senhor Ezequiel, porque nós temos orado, conhece tudo aqui. Depois vamos perguntar para eles o que nós como igreja podemos fazer para solucionar algum problema aqui no bairro. A nossa luz precisa ser vista pelas trevas, pelos ímpios. Eles devem olhar e falar: grande é o seu Deus. Eu não creio, mas olha, a sua fé move você a fazer coisas que eu, por ser ateu, não faria. As pessoas podem rejeitar os nossos argumentos. As pessoas podem rejeitar os nossos argumentos. As pessoas podem rejeitar ouvir nossa voz. Podem evitar querer conversar sobre um assunto. Mas sabe uma coisa que elas não podem fazer de jeito nenhum? Refutar o nosso testemunho de vida. Elas não podem fazer isso. Então, se nós estivermos, pela graça de Deus e no poder do Espírito, vivendo na sociedade à luz do Evangelho, lutando para aplicar isso em nossas vidas, dependendo da graça de Deus, as pessoas podem até não vir aqui, mas ela não poderá deixar de olhar para você e dizer assim: você é um marido diferente. Você é uma esposa diferente. Você é um funcionário diferente. Você é um jovem diferente. Você é uma mãe diferente. Você é um pai diferente. Você é um filho diferente. Você é uma avó diferente. Você é uma mãe viúva diferente. Por causa da sua fé. E a sua fé não é sua. Foi o próprio Senhor Jesus que deu. É dom de Deus. É dom de Deus, meus irmãos. Então, para a gente caminhar para o final desse sermão, nós devemos, como cristãos, ser gentis com todos os homens. Devemos abrir mão, muitas vezes, de conforto pessoal. Devemos estar prontos a ajudar o necessitado. Devemos ser solícitos em servir qualquer um que o Senhor colocar no nosso caminho. Devemos ser bondosos para com o fraco, compassivo para com os caídos. E assim estaremos aplicando e fazendo boas obras na sociedade e no mundo para a glória do nosso Deus, no poder do Evangelho. Então, vamos às nossas considerações finais. O que nós vimos até aqui? Que o cristão, ele está inserido em uma sociedade e ele deve viver, portanto, essa vida cristã na sociedade. E ele deve ter um viver piedoso nesse contexto que o Senhor colocou. E nós aprendemos que ele deve fazer isso de duas maneiras. Sendo submissos, eles, né? Sendo submissos e sendo obedientes. Tudo isso por uma razão. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Porque Jesus Cristo se entregou nas mãos de pecadores. Foi esbofeteado, cuspido, espancado, rejeitado. Suas vestes foram rasgadas. Por pecadores, vermes, ignorantes, soberbos, amantes de si mesmos. Pecadores horrorosos, pecadores que não queriam ser salvos. Egoístas, narcisistas. Pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito, na pessoa bendita de Jesus, resolveu salvar pecadores como você e como eu. Para a sua glória. Simplesmente porque Ele quis. Porque não havia nada de bom em você, nada de bom em mim.
mas simplesmente porque Ele quis demonstrar sua graça e sua misericórdia. E então, irmãos, o que nós podemos fazer diante de tamanha graça? Responder com boas obras. Não para sermos salvos, mas porque o poder do Evangelho nos humilhou, nos rasgou, quebrou os nossos joelhos. E agora, portanto, nós queremos viver uma vida que exalte o nosso Rei Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, te louvamos por tua providência em delegar a autoridade ao Estado para cuidar de nós e cuidar da cidade. Senhor, rogamos a ti que nossa nação honre teu Filho e cumpra o seu papel que tem sido negligenciado para cumprir agendas ímpias e egoístas. Senhor, reforme a nossa nação, reforme os nossos magistrados, reforme, Senhor, os estadistas, para a tua glória. Ó Senhor, continue cuidando dos nossos irmãos em estados que os perseguem. Dê a eles firmeza na pregação para exortar esses governantes corruptos e ímpios. Ó Senhor, que o teu evangelho avance vitorioso nessas nações. Dê firmeza aos nossos irmãos. Guarde o Senhor, mas inflame os seus testemunhos e suas pregações. Senhor, continue a mudar teu Filho em nós, enchendo-nos de toda a mansidão, gentileza, ternura, amor, bondade, obediência e fé. A ti, ó Deus, louvor, honra, glória, império, domínio, majestade, poder, sabedoria, agora e para todos sempre. No teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém.